E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João Fiuza, engenheiro de vendas da Suzy, e hoje eu queria falar sobre uma ferramenta para vocês super interessante. O nome dela é Submariner, uma ferramenta para Kubernetes que permite uma conectividade entre os clusters que estão geograficamente distribuídos. Legal, né? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta. A ferramenta Submariner é uma ferramenta de conexão IPsec entre clusters Kubernetes geograficamente distantes. Ela utiliza pods em cada cluster como gateways e um broker que realiza a comunicação entre esses dois clusters de forma dedicada. Funciona independente da solução CNI de cada deployment. Pode ser canal, Flannel ou outros, não importa. O que é um grande benefício, convenhamos. Inclusive, lá vai uma curiosidade, hein? Bom, o nome Submariner vem justamente do fato de grande parte da comunicação mundial na internet ser feita por cabos marítimos, né? Legal. Quando utilizado em conjunto ao Rancher, já é conhecido por gerenciar múltiplas clouds, podemos utilizar o Submariner para melhorar ainda mais essa peculiaridade e deixar a integração entre clouds mais transparente possível. Tá, mas por que a gente precisa do Submariner para realizar essa comunicação, né? Relaxa, eu explico. O modelo atual do Kubernetes para roteamento provê provisionamento para redes físicas ou virtuais contidas em um cluster, mas deixa para o usuário final determinar como conectar as redes entre os clusters. Então, o Submariner entra em jogo para facilitar esse processo. Beleza, entendido? Vamos lá. Então, quais são os benefícios de se utilizar essa ferramenta, né? Primeiro, ele vai habilitar a conectividade entre as redes diretamente dos múltiplos clusters Kubernetes. Ele também vai expor esse conjunto de novos recursos baseados em Kubernetes Data Store. Legal falar que ele é open source e é um projeto neutro para fabricantes. Além disso, o deployment pode ser feito usando o Operator, o Helm, o subctl, tudo isso de forma simples. Tá? O roteamento direto entre os clusters leste-oeste para pod-to-pod, pod-to-surface, ele facilita completamente todo o processo. Ele pode fazer deployment de serviço através dos clusters. Além da conectividade, também endereça Service Discovery e Network Policy. Por último, a segurança das comunicações é reforçada porque o tráfego entre clusters é criptografado. Bom, falando de segurança e redes, o que podemos dizer quanto à conectividade? Não há impacto no tráfego interno do cluster, né? Já que ele é lidado pelo próprio plugin de rede local. E que o tráfego destinado dos clusters remotos é tunelado para o nó do gateway, e ainda assim o IP da fonte é preservado, mas que ele também oferece suporte para aqueles casos onde os clusters, os CIDRs, são conflitantes. Tá? Mas beleza, quais são os exemplos de aplicações para se utilizar com o Submariner, né, em nossos ambientes? Primeiro, Edge Computing. Imagina uma situação onde a empresa possui um cluster core, um cluster principal, e vários outros clusters geograficamente separados, onde existem possíveis lojas, ambientes remotos ou quaisquer outros pontos de atuação. E ainda que no cluster core é onde ficam os maiores bancos de dados e APIs principais. Ou se, por exemplo, o armazenamento de dados deve ser replicado entre os clusters, já que existe chance de perda de dados em IoT, por exemplo. Poderíamos utilizar o Submariner então para criar canais de comunicação desses ambientes remotos ao cluster principal, onde os pods vão poder acessar os serviços e os pods principais com acesso físico aos dados da aplicação. Segundo, Disaster Recovery e alta disponibilidade. Agora, entramos em um exemplo de Disaster Recovery, ou recuperação em desastre. Não necessariamente os clusters devem estar em regiões diferentes. Poderiam ser dois clusters em uma mesma região. Porém, nesse cenário de Disaster Recovery, a ideia é que eles estejam em diferentes zonas mesmo. Tá? Dessa forma, se houver qualquer tipo de desastre, como aqueles onde perdemos um data center inteiro, teríamos outro cluster disponível. Aí, o Submariner poderia ser utilizado entre os clusters para realizar uma estratégia de failover. Por exemplo, se uma região da AWS fica indisponível, como é relativamente comum de acontecer, nessa situação, não seria possível para aquele cluster apenas reiniciar os pods e os seus serviços, já que toda a infra daquela região está indisponível. Terceiro, o Istio. Esse
particularmente é o meu exemplo preferido, é Service Mesh em multicluster. Podemos utilizar o Istio, por exemplo, para realizar diferentes práticas de deployment, como a Greenblue ou Canary, através de múltiplos clusters. Dessa forma, é possível testar uma nova versão da aplicação para apenas usuários de determinada região ou país. Muitas empresas já realizam esse tipo de deployment segmentado. Às vezes, um serviço deve ser implementado apenas para um país por motivos legais ou até mesmo por um motivo cultural. E a equipe de desenvolvimento pode utilizar essa estratégia de Service Mesh em múltiplos clusters para atingir esse esse objetivo. Quarto, a migração entre os clusters. Imagina agora você, operador Kubernetes, já utiliza há um tempo o Kubernetes na sua empresa e sobe um cluster na Azure em alguma região, leste dos Estados Unidos, por exemplo. Porém, a Microsoft encara problemas naquela região em específico. O custo da energia elétrica sobe e, por consequência, eles sobem o preço das máquinas lá. Manter aquele cluster agora se tornou mais caro. Na Azure não existe um serviço de conversão de cluster de uma localidade para outra. Ao utilizar o Submariner, você poderia criar uma conexão entre dois clusters, gradativamente replicar os deployments em outra localização e ir mudando a aplicação do cluster A para o cluster B. E a lista continua. Qualquer tipo de aplicação que necessita de comunicação a nível de serviço ou a nível de pod entre clusters terá grande benefício com o Submariner. O projeto vive pela e para a comunidade. Ao acessar o submariner.io, a página já mostrará os recursos da comunidade e que precisam de ajuda. É sério, esses anúncios aparecem lá no site, seguido por todos os processos envolvidos no processo de desenvolvimento do projeto. Ainda na documentação, temos acesso a uma série de recursos que podem trazer mais clareza em como funciona a ferramenta, seus casos de estudo e até mesmo um paper lá demonstrando o uso de Kubernetes em Edge utilizando o Submariner. Pegaram? Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.